Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui para essa segunda live de hoje. Um assunto diferente do primeiro, um assunto muito importante na nossa atualidade, como você pode ver aí na descrição do vídeo: o suicídio no meio cristão. É um assunto polêmico, há muito debate na internet e às vezes tratado de uma forma pouco empática pelas demais pessoas. E aí a gente vai ter que ver sobre esse assunto de uma forma bem ampla. Quando nós vamos falar sobre o suicídio, nós vamos ter que entender que o ser humano, ele tem dentro de si, vamos dizer assim, um mecanismo de autodefesa que o faz sentir medo. O próprio medo é um mecanismo de autodefesa. Por quê? Porque às vezes você vai sentir medo de uma situação porque você não quer se machucar ou não quer até mesmo vir a falecer dentro daquela situação, daquele perigo que está à sua volta. Então não é próprio do ser humano querer morrer. Pelo contrário, é próprio do ser humano querer viver. Ele tem uma luta pela sua sobrevivência. Então nós vamos perceber que quando alguém se suicida ou pensa no assunto, ele não está agora agindo puramente por si, ou seja, há um fator que o impulsiona para isso. O suicida normalmente ele quer fugir da dor interior ou até mesmo da dor física dentro de, por exemplo, uma tortura. Quando nós vamos falar sobre isso, normalmente quando a pessoa não está sofrendo uma tortura, como é o exemplo das dores exteriores, ele está sofrendo de alguma doença em sua mente, no sentido da sua alma, vamos assim dizer, uma depressão. É um assunto muito comum, às vezes tem a ansiedade, tem outros tipos de doenças que atingem a nossa mente nisso. O que nós precisamos entender, essas doenças, apesar de agirem na mente, elas não são, como por exemplo, usar aqui a palavra loucura. A pessoa que tem uma síndrome do pânico, que tem uma depressão, que tem ansiedade, algo do tipo, ela não é louca. Ela tem um problema que se instalou na vida dela e que a leva a ter, por exemplo, uma tristeza muito profunda, no caso da depressão. Qualquer coisa que aconteça, que traga uma frustração, uma decepção a essa pessoa, ela vem a ficar mais arriada do que normalmente ficaria. E você vai chegar à questão da pessoa que tem a síndrome do pânico. Ela se assusta, tudo para ela é muito terrível, ela tem medos. Então não é uma questão de loucura, é algo que desencadeou isso, provavelmente um trauma de violência, alguma coisa assim. E a gente vai chegar na pessoa da ansiedade, que também não é loucura. Quando nós vamos falar sobre isso e no meio cristão, hoje já está sendo mais entendido que doenças da alma, elas não são sempre de raiz espiritual. Antigamente tinha muito isso. Ah, depressão é demônio. Peraí. Você pode chegar que uma surdez pode ser demônio. Uma vez, orando uma senhora e expulsando um demônio que, segundo revelação, estava atuando na audição dela, a mulher voltou a ouvir. Então toda surdez é demônio? Não. Do mesmo modo, a depressão nem sempre é demônio, nem sempre a raiz é espiritual. Muitas das vezes são coisas que a pessoa passou, às vezes desde a infância, contribuiu, chegou na fase adulta e aconteceu alguma coisa que desencadeou
aquela situação na vida dela e ela ficou depressiva. A mesma coisa a pessoa com síndrome do pânico ou com ansiedade. Então, existe já comprovadamente a questão física, que alguma parte do cérebro daquela pessoa está sendo afetada e fazendo ela ficar agora depressiva ou com síndrome do pânico ou com ansiedade, né? Existe mais estudos sobre isso, segundo eu conheço, na parte da depressão. Então nós vamos perceber isso. O que a Bíblia vai nos mostrar? Será que nós podemos dizer que depressão é sempre espiritual? Claro que não, como eu já falei aqui. Vamos pegar o profeta Elias. Ele estava o quê? No momento ele estava ali com uma depressão. Ele chegou a não querer se matar, mas pedir para Deus tirar a vida dele. Você já percebe que é uma quebra do que eu falei no início do vídeo. O ser humano ele tem um instinto de preservação. Ele tem um instinto de sobrevivência. Ele quer viver. Isso é natural dele. Ali o Elias ele estava tão triturado por dentro por causa daquela situação, tão atingido sobre aquilo tudo, sobre todo o peso que estava, no momento se sentindo sozinho. Então ele vai pedir a Deus para que Deus lhe tire a vida, mostrando que ele já não estava naquele momento totalmente pleno, devido a tudo aquilo que desencadeou aquele estado na vida dele. Aí você vai pegar, Elias não era homem de Deus? Era. Ah, se todos nós fôssemos como Elias. Entendeu? Então, Elias era homem de Deus, sujeito às mesmas fraquezas e situações que nós somos. Então Elias, ele passou um momento depressivo, e nós vamos ver ali um tratar de Deus, e que Elias é restabelecido a sua, vamos dizer assim, normalidade. Ele sai daquele estado depressivo. Quando nós vamos pegar dentro do meio cristão, e reforço, graças a Deus, hoje já é mais analisado se o caso é de raiz espiritual ou de uma raiz psicológica que atingiu o físico daquela pessoa. Nós vamos entender que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E cada área atinge a outra. Cada área influencia a outra. Então nós não podemos ver tudo como espiritual. Claro que não podemos ver assim como nada espiritual. Algumas coisas são e outras não. Mas você vai chegar numa situação do seguinte: por que nós vemos tanto casos de depressão no meio cristão? Primeiro, nós estamos vendo muitos casos de depressão no mundo. Os cristãos estão inseridos no mundo, então eles estão passíveis de sofrer isso também. Segundo, eles estão num corpo físico. Nós estamos num corpo físico, sujeito a doenças, como consequência do pecado que entrou no mundo através do erro de Adão. As doenças vieram. Então nós podemos ficar doentes, sim. Uma outra situação: o cristão ele é um ser humano normal. Ele não é um super-homem. E até mesmo o super-homem tem a sua criptonita. Então, nós estamos sujeitos a isso. Nós vamos chegar numa questão do seguinte: o que nós estamos vendo? Ainda as igrejas têm um olhar muito sobre as coisas espirituais. Como assim? Se eu tratar o espiritual do fulano, ele indubitavelmente vai ficar bem. Só tem um problema: o fulano não é um ser só espiritual, ele também é físico e psicológico, além do espiritual. Claro que o espiritual influencia nas outras, mas existem questões que precisam ser tratadas. Tem pessoas que se sentem sozinhas, e se ela não tiver um afago, uma amizade ali da própria igreja local, isso aumenta ainda mais o sentimento de solidão dela. Há pessoas que chegam ali cheias de traumas, violência sexual, violência física, muito tempo desempregado,
pessoas que foram abandonadas por família, não, pessoas desvalorizadas porque não tem uma boa condição financeira, seus entes queridos não valorizam ele. Isso tudo pode desencadear uma questão psicológica na pessoa. E a igreja às vezes não olha para que essas pessoas precisam ser tratadas, precisam ser abraçadas, precisam ser orientadas e até mesmo orientadas a procurar um psicólogo, que é um profissional que vai trabalhar essa questão dela, de ajudá-la a melhorar a sua questão emocional. Você vai chegar numa questão. Vamos falar um pouquinho dos pastores. Por que eu acho que há muito suicídio de pastor? Algumas razões que eu acho que influenciam. Vamos lá. Há um tempo atrás se criou pela própria classe pastoral que o pastor é um super-homem. Ele não tem problema. A unção sobre ele é algo assim fenomenal, que não tem problema, ele não tem nada, ele sabe resolver tudo. Enfim, isso tem os efeitos colaterais, além de ser mentira, tem os efeitos colaterais muito grandes na vida do pastor. Por quê? Porque ele vem a um ponto de ser um ser humano passivo de problemas. E quando ele enfrentar problemas, ele não vai ter a quem recorrer. Porque como ele criou a classe pastoral criou isso, quando um pastor recorre ao outro, muitas das vezes, não sempre, o que acontece? O outro pastor às vezes fica assim: ih, fulano tá com problema. Tô falando problema, não tô nem falando de pecado, tá? Aí vem assim: fulano tá com problema. Acho que não tem unção não, tem chamada não, tá desviado. Aí começam as coisas. Quantas vezes você pode ver um pastor procurar outro e ficar mal visto por esse outro? Por quê? Porque a própria classe pastoral incutiu na sua cabeça. Eu sou pastor, gente, que pastor é super-homem. Aí você vai para o outro lado. Como o pastor levou essa imagem de super-homem para todos, a membresia, os irmãos lá da igreja, se ele chegar lá e falar assim: gente, estou com um problema, dependendo do nível do problema que ele falar, no culto seguinte metade já não está lá mais lá. E aí o pessoal fica assim: eu vou ficar debaixo de uma liderança de um cara que tem problema? Não, que isso, vou não, vou embora daqui. Então ele fica numa situação que ele não tem com quem se abrir, ele não tem com quem desabafar, ele não tem para quem pedir ajuda. Quantos pastores são... Eu tenho conhecidos meus que foram largados pelas esposas, porque ela chegou um dia e falou assim: eu não quero mais ser mulher de pastor, cansei dessa vida. Foi embora. Tu acha que isso não afeta a vida dele? Que isso não vai afetar o psicológico dele? Ele já tem toda uma pressão de não ter uma vida normal, que normalmente não se tem. Porque ele tem todas aquelas atribuições da igreja, ele acaba ajudando um monte de gente, ele tem um trabalho que na realidade às vezes é informal, porque ele trabalha somente para a igreja, e às vezes ele é mal visto por alguns por isso, porque acham que ele não quer trabalhar, enfim. Só que ele está trabalhando. O cara atua meio psicólogo, administrador, tem que pregar, tem que estudar para pregar, tem que dar aula. Às vezes ele que é o cara da manutenção do prédio da igreja, trabalha. Então alguns já acabam vendo isso como algo inferior, e isso com certeza afeta ele. Nós vamos chegar numa situação que, se o pastor tem problema no casamento, e o pessoal cai em cima dele como se ele não fosse um ser humano comum, passível disso também. Então, alguns pastores têm os seus filhos que já chegaram numa idade de escolha do que quer seguir na vida, e que o filho não quer seguir o evangelho. Aí todo mundo aponta para o pastor: olha lá, o cara não domina bem a sua casa. Onde que dominar bem é forçar o filho a seguir o evangelho. É instruir, não forçar. Como é que você força um rapaz de 22 anos a ser evangélico?
Não dá, filho. O que o pastor tem a ver com isso? Então isso tudo traz um peso. E chega às vezes numa realidade que o cara está tão detonado por dentro que ele só quer acabar com a dor. E aí acaba às vezes se suicidando. O que nós precisamos entender é que o cristão, ele é um ser humano igual ao outro. Que ele tem suas carências, que às vezes ele tem traumas, que às vezes ele foi muito surrado pela vida numa situação da vida dele. O emocional dele está abalado. E nós precisamos tratar essa pessoa, estender a mão, entender a dor dela, ser mais empático, se colocar no lugar do outro. Então nós vamos perceber que essa falta de ajuda e às vezes o apontamento que ainda vem da ideia do passado, que a questão de uma depressão, por exemplo, é sempre de raiz espiritual, e aí a pessoa se sente ainda mais desvalorizada, mais sozinha e agora mais apontada. Isso tudo vai detonando a pessoa por dentro. Por isso a gente vê tantos casos de pessoas no mundo como um todo, no planeta Terra, e inclusive dentro da igreja, que estão se matando ou lutando para não fazer. E voltamos ao início. Não é do ser humano querer se matar. Quando ele pensa nisso, ele só está pensando numa coisa: eu quero acabar com a dor. Aí como ele olha ao seu redor e não vê, às vezes, como mudar aquela situação da qual ele está vivendo, ele vê a única saída de sair dessa situação, que é tirar a sua própria vida. Então por isso acontece tantos casos. O que a gente pode fazer para mudar isso? Além de abraçar, tratar bem, ser mais empático, aconselhamento da pessoa procurar ajuda, ou ajudar essa pessoa a ter uma ajuda psicológica. De repente ela não tem como pagar, mas vamos fazer aqui, como diz aqui no Rio, uma vaquinha para ele pagar essa consulta, esse tratamento no psicólogo. Qual o problema dele? Será que a questão financeira dele não influencia? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, arrumar um trabalho para esse sujeito. Qual é a questão vamos levantar a autoestima dele. Vamos falar para ele entrar numa atividade física. Porque a atividade física libera hormônios que vão trazer um bem-estar para ele. A serotonina. Ele vai se sentir mais para cima, mais alegre. Vai ajudar ele na questão da insônia, que é um sintoma da depressão, da ansiedade. Ele vai ficar com a saúde melhor, o corpinho melhor, a autoestima vai melhorar. Às vezes melhora o casamento. Você está solteiro, de repente fica mais fácil de arrumar alguém. Porque todo mundo tem suas carências afetivas. Isso é natural do ser humano. Então a gente tem que fazer alguma coisa para contribuir com os nossos irmãos que estão aí afetados por esse mal na sua alma. Vamos orar para Deus curar, para Deus tirar isso aí. Mas vamos trazer ação junto com essa oração. Ou somente eu vou orar por você, tendo condições de ajudar essa pessoa, isso não é amor. Porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem, pode fazer o bem e não faz, peca. Então se eu posso ajudar o meu irmão e eu não faço, eu estou pecando. Eu não estou demonstrando amor. Porque eu li um texto, acho que foi ontem, hoje, muito pequeno, mas profundo. Se você não se ama, você não pode amar o próximo como a ti mesmo. Porque você não se ama. O que isso tem a ver? Primeiro, eu preciso me amar. Segundo, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E amar o próximo como a mim mesmo é fazer por ele o que eu gostaria que fizessem por mim. Então aí fica essa dica da gente poder ajudar as pessoas. É um assunto muito sério. Sem discriminação, com apoio, com ajuda,
conforme a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, falando sobre a igreja, suportar uns aos outros. Aquela palavra ali remete a suporte. Igual você colocar um suporte numa madeira para fazer uma prateleira. Então, suporte. Dê suporte. Dá suporte ao outro. Dê suporte ao seu irmão. Amém? E que Deus lhe use para transformar vidas. Porque para isso a gente foi chamado. Então, vamos tirar essa questão que é só um lado espiritual que atua nessa questão. Pode ser uma questão da vida dele que o afetou profundamente. Ele está lutando tanto para viver bem. E você pode ser essa pessoa que ajude ele. Tá bom? Então, fica aí um abraço. Dá um curtir, compartilhe o vídeo. Tem os outros aí no meu Facebook, mas eu estou botando lá no meu canal do YouTube. Se inscreve no meu canal do YouTube, acompanha lá e você vai estar por dentro do meu canal. Como é que eu acho o canal? Simples, joga lá assim, ó, para ficar. Se você jogar Luiz Roldan, tem outros Luiz Roldan no mundo. Então você coloca lá Luiz com S, aí você coloca o algarismo 7. Luiz 7 Roldan. Como se escreve Roldan? R-O-L-D-A-N. Coloca lá no YouTube no buscar Luiz 7 Roldan e você vai achar o meu canal com vários vídeos lá para poder trazer aí uma luz sobre a sua vida, de algum entendimento de algum assunto. Bem? Fica na paz aí, forte abraço.